Bom dia, meus queridos, bom dia, São Paulo, bom dia para você que está nos ouvindo, onde e quando você estiver. Eu queria começar hoje nosso culto com uma pergunta. Você está de bem com a vida? O que é estar de bem com a vida? Você pode dizer assim, eu estou de bem com a vida porque eu estou no controle das minhas emoções, eu estou no controle daquilo que eu quero na minha vida. Ou você pode falar assim, eu vou estar de bem com a vida quando eu fizer aquele curso, quando eu ganhar aquela promoção, quando eu ganhar tanto dinheiro. Mas eu vou te dizer uma coisa, sabe o que é estar de bem com a vida? É quando você conhecer verdadeiramente a Deus e colocar Ele no centro da sua vida. Deixar que Ele penetre nos seus pensamentos e deixar que Ele te ajude a decidir cada uma das suas decisões dia após dia. É perguntar para Ele, Senhor, é isso mesmo? Eu tenho este caminho a seguir ou este caminho? Eu preciso tomar essa decisão. Qual é a decisão que te agrada? Qual é a decisão que, embora agora pode até parecer que não seja a melhor, mas que é a melhor porque o Senhor vê os nossos caminhos. O Senhor tem, assim como a Bíblia fala, que assim como os céus são mais altos do que a terra, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Por quê? Porque Ele vê lá na frente e você não vê. Você só vê o aqui, o agora e o passado. Então eu encorajo você nesse dia a perguntar para Deus o que é o melhor para mim estar de bem com a vida. O que eu preciso fazer? Quais são as decisões que eu tenho que tomar nesta semana que me farão estar de bem com a vida? Amém? Eu queria, só para fechar, ler um versículo do Salmo 50, que fala o seguinte: quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então ande nos caminhos do Senhor para ficar de bem com a vida. Vamos louvar a Deus? Pelo amor, que seja isto que encha os vossos corações, edificados em Cristo Jesus. A paz que excede o entendimento, a fé que atua pelo amor, que seja isto que encha os vossos corações, edificados em Cristo Jesus, edificados em Cristo Jesus, edificados em Cristo Jesus. Edificados em Cristo Jesus. Essa é a música mais nova aí que o Senhor nos deu. Você está na Igreja Canto das Águas, louvando aqui conosco, o pastor Silvério Pérez. Vamos seguindo aí com fé. Deus é meu amigo, anda comigo
sabe os meus passos. Ainda que eu não entenda, Ele revela-me seus mistérios. Deus é meu amigo, anda comigo, sabe os meus passos. Ainda que eu não entenda, Ele revela-me seus mistérios. Pois teus planos são perfeitos. Mesmo que eu não entendo, mesmo assim eu sigo crendo. Lá na frente compreendo, pois teus planos são perfeitos. Mesmo que eu não entendo, sim Senhor, sim Senhor, mesmo assim eu sigo crendo. Lá na frente compreendo, uma força que me faz cantar e viver e amar. É o desejo maior de te adorar. Há uma força, há uma força, há uma força, há uma força que me faz cantar e viver e amar. É o desejo maior de te adorar. Ó Senhor, de te adorar, de te adorar. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito. Meu irmão,
e obedecer. E obedecer. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero. E ainda assim, abre meus lábios para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Ele é bom, o Senhor é bom. Feche os seus olhos, você que está aí agora. Deixe o som desse violão, da minha voz, entrar dentro do seu coração. Comece a exaltar o Senhor. Como é bom adorá-lo, como é bom adorá-lo, como é bom adorá-lo. Ó Senhor, aleluia, glória ao teu nome, em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando o louvor. Onde flui o amor, onde flui o amor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que o Espírito Santo esteja entrando aí no seu lar. Eu quero que você sinta essa presença aí. Eu já quero passar para o nosso momento das nossas ofertas. Nós ofertamos agora o louvor ao Senhor. E para que tenhamos todo momento agora, a partir de agora, para a palavra, já vamos passar para os nossos momentos de oferta.
É em 2 Coríntios 9, 6, muito lido nas igrejas durante esse momento de adoração. Também as ofertas é um momento, tirar as ofertas e dízimo é um momento de adoração. Adoração não é só cantar. Adoração é orar, adoração é ministrar a sua oferta, adoração é interceder, ações de graça, adorar, intercessão, oração, é a nossa comunicação com Deus. E 2 Coríntios 9, 6 diz o apóstolo Paulo, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Eu quero explicar para você, mais ou menos na década de 1920 a 1940, nos Estados Unidos começou um movimento, antes disso já havia também, mas mais forte nessas décadas, de um movimento chamado Teologia da Prosperidade. Era uma fé que mais ou menos, eu não vou te explicar não, porque é muito comprido, mais ou menos pregava que se você está bem com Deus, você tem que estar saudável, com saúde e com dinheiro. Isto é um erro teológico. A Bíblia não dá margens para este erro. Tivemos vários heróis da fé que foram pobres e morreram pobres. Tivemos vários heróis da fé que foram ricos e morreram ricos. Tivemos vários heróis da fé que adoeceram. Uns foram curados e outros morreram. Porque sempre que tenho ensinado para vocês, Deus não é linear. Deus age com cada um conforme Ele quer. E não é a sua teologia que vai determinar o andamento de uma pessoa com Deus. Né? O caso de Jó, né? Que empobreceu e enriqueceu de novo. Nós temos Abraão, que sempre foi bem sucedido, mas era tremendamente frustrado porque não tinha um filho. Então cada um tem a sua dor. Prosperidade não significa que você está sendo abençoado por Deus. Significa também, mas não é só isso. Senão as pessoas mais simples do Evangelho, as pessoas com menor poder aquisitivo, não estavam bem com Deus. Não é isso. Prosperidade, o que o apóstolo Paulo diz é o seguinte: estar contente com tudo. A definição da Bíblia de prosperidade é estar contente. Em tudo eu estou contente, ele diz. Sei estar na abundância, sei como também não estar. Isso é prosperidade, é um estado de espírito e não um estado de saúde ou doença ou um estado de ter ou não dinheiro. Em cima disso, nós acreditamos que o que a Bíblia ensina não é uma teologia da prosperidade, é uma teologia da semeadura. E está escrito aqui, está escrito em Gálatas, que é uma lei da natureza. O que você semeia, você colhe. Se você semeia o seu dízimo, você vai colher proteção de Deus sobre o seu trabalho, sobre os seus bens. Se você semeia uma oferta além do dízimo, que o Espírito Santo toca em você, aquela oferta, ela pode demorar a retornar para você, mas um dia ela vai retornar. Porque o que eu semeio, eu colho. Se eu semeio discórdia, eu vou colher discórdia. Se eu semeio guerra, eu vou colher falta de paz. Mas se eu semeio dízimos, se eu semeio ofertas, eu vou colher de Deus proteção. Pode não ser agora, mas pode ser depois. Deus nunca falou, dá o seu dízimo agora que eu vou te abençoar, não. E também pode vir, não em termos de monetariamente falando, mas pode vir em termos de Deus guardar a sua saúde, de Deus te livrar de um acidente que você ia ter um gasto. Deus te livrou. A prosperidade vem de diversas maneiras. Mas hoje eu quero orar por você,
Está passando aí aí embaixo, a nossa conta poupança e o Pix, que inclusive é o meu CPF, porque por causa da pandemia, tivemos aí muito tempo e realmente está muito difícil de sair o CNPJ. O nosso já saiu, mas ainda não conseguimos abrir uma conta para o estatuto da igreja. Nossa igreja é bonitinha em termos de estatuto, tudo legal, tudo feito. Então, por isso que você está vendo uma instituição recolher em nome de pessoa física. Está passando aí embaixo, dê o seu dízimo, oferte para que possamos montar essa igreja e que o Senhor possa nos abençoar. Eu quero orar com você que está desempregado. No nosso ICA, que é o Zoom de quarta-feira, a gente está fazendo uma campanha de fé para você que está desempregado, doente, uma oração de fé, uma oração de companheirismo, de amor, exercendo fé para você. Que a palavra também nos diz, estando alguém enfermo, ore. Estando alguém precisando de alguma coisa, ore em nome do Senhor Jesus. Então eu vou orar em nome do Senhor Jesus por você. Em nome de Jesus, Pai, essa pessoa que está me ouvindo agora, que está desempregada, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego para ela, para que ela fique surpresa com a sua bênção. Essa pessoa que está doente agora, sofrendo, às vezes, depressão, sofrendo doenças psíquicas, como doenças somáticas, que somatizam no seu corpo, nas suas pernas, enfim, nos seus órgãos, que sejam curadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E nós somos felizes. Eu tenho quase 40 anos, Senhor, que eu dou o meu dízimo e jamais arrependi, e o Senhor sempre me sustentou. Em nome de Jesus eu te louvo por isso. Amém. Glória a Deus. Vamos passar para o nosso momento da palavra. Hoje trazendo a palavra nossa aqui, sempre uma palavra de sabedoria. Pastor Rubens Batista, que vai trazer uma palavra. Preste atenção que ele tem muitos conselhos bons para a sua vida. Que grande oportunidade nós estarmos juntos, né, de podermos ter participado de um louvor tão abençoado e posteriormente também podemos ter tido a oportunidade de contribuirmos, né, de darmos o que a gente tem. Isso é um grande prazer, né? Hoje eu vou falar sobre, o título da palavra de hoje é Conectados com Deus, né? Deus é um Deus de relacionamento, né? A vontade de Deus é que a gente esteja conectado com Ele. E Ele, mesmo posteriormente ao Éden, ou mesmo depois do Éden, a falha do Éden, Ele não se sentiu desanimado, né? Ele recomeçou com um casal, depois com um povo e depois com outro povo, né? Que somos nós agora, né? O homem, por sua vez, isso é interessante, o homem, por sua vez, é um ser gregário. Nós gostamos de estar juntos, nós gostamos da vida em comunidade. Afinal de contas, estar só não é bom, né? E a alegria compartilhada, ela é sempre melhor, ela é sempre maior, a gente se experimenta ela muito mais, né? E hoje nós estamos conectados mais do que nunca, né? Temos as redes sociais, todas essas plataformas, né? Então nós temos Facebook, Instagram, TikTok, todas essas plataformas que nos permitem comunicar, estarmos mais próximos, né? Se Deus é um Deus que gosta de relacionamento, e se nós somos seres gregários, por que nós nos encontramos tão distantes de Deus? Eu acho que tem duas coisas, né? Uma são as distrações que nós temos nas nossas vidas, e também por nós nos deixarmos dominar pelas sensações, né? Pelo externo. E isso é uma coisa que cada vez mais tem acontecido, né? Nós, os homens, estamos levados, mesmo que de maneira inconsciente, a sermos dominados levados ao hedonismo, né?
que nada mais é que uma busca pelos prazeres materiais e sensoriais. E quando a gente é dominado por isso, fica difícil a gente pararmos para refletir e nos fazermos as perguntas que são importantes, perguntas profundas, né? Existenciais, se nós poderíamos falar assim, que são perguntas tais como de onde eu vim, qual é o meu propósito aqui, qual será o meu legado, o que eu vou deixar, né? E para onde eu vou. É difícil fazer essas perguntas, né? Nós estamos anestesiados, né? Tem um filme que ele se tornou cult, que é um filme que chama Matrix, né? Matrix, e que ele mostra justamente isso, né? As pessoas, elas supostamente têm uma vida boa, mas naquilo não é uma vida. Elas, de fato, elas estão aprisionadas num casulo e que elas são nada mais, elas servem um propósito que é de dar energia para as máquinas, né? Ou seja, muitas vezes nós estamos também assim, vivendo uma vida que não é verdadeira, né? Que estamos anestesiados e não conseguimos refletir sobre o que é essencial nas nossas vidas, o que é importante, né? E todo relacionamento, ele precisa de uma base. E a base, geralmente, de todo relacionamento, a base principal é confiança, né? E relações, elas são vivas, elas precisam ser cultivadas, né? E aí vem a pergunta, como nós construímos esse relacionamento com Deus? Tem 4 coisas que a gente faz que constrói esse relacionamento, que permite a construção desse relacionamento. A primeira é reconhecendo a falta, né? A sua falta, a falta desse relacionamento, né? Ou seja, permitindo que Jesus preencha o espaço dele na sua vida, né? E em João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, a primeira coisa é reconhecendo a sua falta, reconhecendo a falta de Jesus na sua vida. A segunda coisa importante é a gente desenvolver esse relacionamento. E como a gente desenvolve esse relacionamento com Deus, né? Com Jesus? Primeiro é lendo a Bíblia. Segundo é orando, né? Orando é falar com Deus, é manter a comunicação aberta. 3 é congregando, ou seja, participando na vida da igreja. E quando fala, e uma coisa importante é entender que quando você é parte, você participa, né? Não dá para ser parte e não participar, né? Então você tem que congregar, participar na vida da igreja. E a quarta coisa importante também é compartilhando, evangelizando. E a gente evangeliza e a gente compartilha daquilo que é a experiência que nós temos, né, dessa experiência de ter uma relação com Deus. A gente compartilha isso não por números. A gente evangeliza não é por obrigação ou por números. A gente evangeliza porque nós temos um interesse real por aquelas outras vidas. E queremos que elas tenham contato com a verdade. A outra maneira de construir o relacionamento com Deus, né, não a outra maneira, mas completando, além de reconhecer sua falta, desenvolver, é perseverando, né? Um relacionamento precisa de perseverança, né? Ele precisa ser cultivado, ou seja, na realidade você tem que investir tempo nele, né? E você tem que persistir nele, não desistir frente a um desafio ou frente a uma dificuldade. Em João 15, de versículos 1 a 8, diz, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca.
Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, como a gente constrói esse relacionamento com Deus? Primeiro, a gente reconhece a falta desse relacionamento. Segundo, a gente desenvolve. Terceiro, a gente persevera. E quarto, não menos importante, a gente celebra esse relacionamento. E como a gente celebra esse relacionamento? Tendo um tempo com Deus, né? Tendo um tempo com Deus. Um momento de celebrar essa relação, de comemorar o fato de estarmos conectados com Ele, né? E isso não é só no bom, não é só no ruim, é o tempo todo, você celebra esse relacionamento. Não há como dissociar, né? Você está vivendo nesse relacionamento, você é um com Ele, né? Em Salmos 118, versículos 5 a 7 e o versículo 24, diz o seguinte: na minha aflição eu clamei ao Senhor, Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo. É Ele quem me ajuda. Esse é o dia da vitória de Deus. O Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Depois eu falar um pouquinho sobre como a gente constrói esse relacionamento com Deus, né? Reconhecendo a falta desse relacionamento, desenvolvendo, perseverando, celebrando esse relacionamento, eu posso imaginar que você possa estar se perguntando por que eu estou falando de alguma coisa assim tão básica. Eu acho que primeiro porque o básico é bom. É bom a gente relembrar, né, do básico, do fundamental. E o fundamental é que a mais básica e transformadora verdade é que Deus em nós é Emanuel, né? Deus conosco. Essa é a verdade. Em Colossenses 1, 27 diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isso é Cristo em vós, a esperança da glória. Então a primeira coisa é justamente isso. O fundamental, a verdade básica é importante a gente relembrar sempre. E a segunda coisa é que os dias são maus, né? O tempo é mau, né? E os tempos são perigosos também. O sistema é perverso e ele se opõe a nós, né? Não é que está tudo conspirando ao nosso favor, não é verdade. Existe oposição, e uma grande oposição. Em Efésios 5, versículos 15 e 16 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Em 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Em João 16,33 diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em João 14, 16 a 17 diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, a pergunta ainda permanece: o que significa na prática estar conectado com Deus? O que significa isso? Sendo que a palavra de hoje é isso, estar conectado com Deus. A primeira coisa importante é a gente crer como uma criança, né? Em Marcos 10, versículos 13 a 15 diz: e traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixar vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. Uma criança tem algumas características. Uma é a curiosidade, e a outra, além da curiosidade, é também o fato dela crer no que é dito a ela, né? Tem uma anedota que eu gosto muito, que tinha uma criança que ele estava numa aula, numa escola, e aí o professor perguntando
perguntando quem acredita na história de Jonas e a baleia. E essa criança falou, claro que eu acredito. Aí o professor falou para ele, poxa, mas é uma história difícil de acreditar, né? Como é que uma baleia engole alguém e esse alguém depois é vomitado e ele segue vivo depois de 3 dias e tal? E a criança responde assim, professor, se a Bíblia tivesse escrito que o homem tinha engolido o peixe ou a baleia, eu ainda assim acreditaria, né? Isso cremos como uma criança. Muitas vezes nós queremos ser muito adultos e nós nos engaixamos em discussões científicas, ou a gente quer provar que a fé, provar o que a fé, que a nossa fé ela não está baseada em nada que não seja concreto. Só que, meu querido, eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia não é um livro histórico. Ela tem componentes históricos, componentes que podem ser comprovados, mas ele não é um livro histórico. E a Bíblia é um relato de experiências, de relacionamentos pessoais. A Bíblia é isso. E pessoas como eu e você, que tiveram um relacionamento com Deus, um relacionamento que foi significativo, eles relataram isso, né? Isso é a Bíblia, é um conjunto disso. É claro que ele tem fatos históricos ali que podem ser comprovados, outros não. Mas essa é a beleza. Não existe como você simplesmente acreditar, ter um relacionamento com Deus baseado só em evidências científicas. Existe um componente extremamente importante que a gente chama de fé, né? Então a primeira coisa você tem que crer como uma criança. Para você estar conectado com Deus, você tem que crer como uma criança. A segunda coisa, nós temos de ter consciência do nosso propósito, missão e papel nessa terra. E nossa missão principal é aquela de fazer expandir o reino. Essa é a nossa missão principal na terra. Em Isaías 40, 3, 5 diz o seguinte, 3 a 5. Isaías 40, de 3 a 5. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será ratificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Em Isaías 61, 1, no mesmo livro ainda, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os arrependidos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Nós temos que ter consciência desse propósito, do nosso papel. E nossa missão principal é essa, é de expandir o reino de Deus. É de cumprirmos com a grande comissão, que é ide por todas as nações, pregai o Evangelho, até que todos sejam salvos, ou tenham a oportunidade de serem salvos, né? E o reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é aquele lugar, aquele espaço onde a vontade de Deus impera. E a maneira que a gente está nesse reino é quando nós deixamos que a vontade dele impere na nossa vida, né? E a gente, para expandir esse reino, nós precisamos atender o nosso chamado. Tornar esse chamado realidade, dar forma a ele, né? E como a gente faz isso, né? Como a gente faz isso? Nos tornando plenos, conquistando, né? E eu acho que tem algumas dicas, né? 2 dicas básicas que você pode entender como é a maneira que você realiza o chamado de Deus. Primeiro é olhando para si e se perguntando o que te atrai, né? E a segunda em que você pode ser o melhor que você pode ser. Ou seja, em que você pode ser o melhor. O papel, a maneira que a gente realiza essa grande comissão, esse chamado, esse papel, essa missão, é pessoal, né? Cada um de nós tem a sua maneira de cumprir, o seu papel a cumprir, né? Então, isso é extremamente importante você lembrar disso. Não é que porque A
ele cumpre de uma maneira, você tem que cumprir exatamente daquela maneira. Não, você tem habilidades, competências e uma história diferente. Então você pode cumprir dessa maneira, da sua maneira, da maneira que você tem condições de cumprir, né? Que você foi desenhado para cumprir. Em Eclesiastes 11:4 diz: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Em Salmo 139:16 diz: os seus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Em Provérbios 13:12 diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. E finalmente em Eclesiastes 11:6 diz: semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repouses a tua mão, se esta, se aquela, ou ambas igualmente serão boas. É extremamente importante você cumprir a sua missão, o seu papel. Nós temos uma missão principal e a maneira que nós cumprimos essa missão é com as habilidades, com aquilo que nos atrai, com as habilidades que nós temos, as competências que nós desenvolvemos. Não se esqueça disso, né? A outra coisa importante, a outra maneira importante, então a primeira é a gente tem que, na realidade, crer como uma criança. A segunda, nós temos que ter consciência de nosso propósito, da nossa missão, nosso papel nessa terra. E a terceira coisa que que significa na prática estar conectado com Deus é gerar o novo. É ilógico você imaginar que se você faz a mesma coisa de maneira repetida, o resultado final vai ser diferente. Não vai, né? E com o passar do tempo, fica mais difícil a gente fazer o novo e experimentar o novo. Porque a gente começa a ficar um pouco, não só limitado, mas um pouco enferrujado e um pouco com pouca capacidade de se mover e se movimentar e de experimentar o diferente, né? A gente acaba ficando muito à mercê da força da inércia, né? Que a força da inércia é aquela direção, aquele movimento em que você... é aquela força que mantém você no mesmo movimento, na mesma direção, né? E a gente tem um desafio enorme, que é vencer essa força da inércia, vencer essa mesmice, né? Em 2 Coríntios 5:17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E ainda em Romanos 6:4 diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, ainda andemos nós também em novidade de vida. Então, busque o novo, o inusitado, o incomum, né? Esse é a terceira maneira, ou o terceiro maneira, o significado de, na prática, estar conectado com Deus. A quarta maneira é conquistando e não esperando. Conquistar demanda vontade, né? Demanda vontade, planejamento, estudo, preparação, execução. Demanda luta, esforço, batalha, né? Durante vários anos, sob a minha mesa do escritório, a minha mesa era de vidro, ela era de madeira embaixo e tinha vidro, então eu coloquei debaixo, sob ela, entre o vidro e a madeira, eu coloquei um papel que dizia o seguinte: quem quer corre atrás, quem não quer espera. E eu sempre acreditei muito nisso, né? E uma filosofia que eu sempre tive na minha vida profissional era o seguinte: você pede licença. Se não deu licença, você passa por cima. Não tem dúvida, né? Aquele obstáculo não vai me impedir. Porque é a maneira que você tem. Você está demonstrando com aquela maneira de ser que você se importa, que você quer mesmo. Porque se você não quer, qualquer impeditivo é razão para você desistir ou hesitar, né? E a gente pode completar com uma frase que eu gosto de um personagem de filme, que é o Rocky Balboa, que diz o seguinte, que não é tanto quão forte você pode bater,
mas é quão forte você pode apanhar e continuar. E isso é verdade também, né? E quando a gente olha em Gênesis, que é o livro dos começos, no capítulo 1, no versículo 28, nós temos um chamado claro, cada um de nós, você tem um chamado claro. E ele diz o seguinte, e esse chamado está aqui, nesse versículo. E os abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Espalhem-se por toda a terra, ou seja, expanda e dominem. Nós somos chamados para isso, para expandir, para dominar, para conquistar, né? E em Deuteronômio 2:31 diz, e o Senhor me disse, eis aqui, tenho começado a dar-te Sion e a sua terra. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a tua terra. Né? Ou seja, começa a possuir para que a herdes. Não é que simplesmente você, sem fazer nada, você vai conquistar. Não, é conquistado. A gente tem que conquistar. Estar na prática conectado com Deus significa isso também, que é conquistar, estar conquistando e não esperando. A quinta coisa é reconhecendo o único limite existente. Aí você pode ficar um pouco confuso. Poxa, mas tem limite então? Eu vou te explicar. O único limite que existe, ou os únicos limites que existem, são os limites, são aqueles estabelecidos pelos princípios do reino. Mas não existem limites salvo esses, ou exceto a esses. E o limite seu, na realidade, ele é aquele que é estabelecido ou imposto pela sua fé, né? E a fé é a certeza de que você não está só e de que, mais que você não está só, Deus está com você todo o tempo. Isso é fé, né? Em outras palavras, fé é quanto de Deus está em você. Quanto de Deus está em você. Isso é a medida da sua fé. Em Mateus 6,33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em Hebreus 12:2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Em Marcos 11:22-24 diz, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las eis. E finalmente em Filipenses 4:13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Se a gente não impuser limites, nós seremos sem limites, né? Davi, por exemplo, ele teve uma atitude de que eu não sabia que não podia ser feito, então eu fui lá e fiz, quando ele enfrentou o gigante. Ele era uma criança, jovem, né? Se ele fosse uma pessoa racional, uma pessoa mais adulta, ele teria pensado, o tamanho do cara, qual é a empunhadura que ele tem, as armas que ele tem, pensar uma série de coisas impeditivos e que tornariam aquele gigante muito maior ainda do que ele era. Mas Davi não teve essa atitude. A atitude dele foi o seguinte, eu não sabia que era impossível, então eu fui lá e fiz. E essa atitude é que nós temos que ter. Não atitude simplesmente baseada na sua força, muito pelo contrário. É baseado no fato de que a sua limitação, ela está limitada só ao quanto de Deus está em você. Se você tem muito de Deus na sua vida, você tem menos limitações, né? E existem pesquisas, né, que a gente faz pouco uso da nossa mente, né, da nossa capacidade mental. Dizem que 5%, que é o que a gente usa, eu não sei se são 5% ou são mais, etc. Mas, no entanto, nós, seres humanos, temos uma capacidade que nós não conhecemos, ou nós não realizamos.
E se a gente usa 5, ou 10 ou 15% da nossa capacidade mental, temos ainda uma grande parte para usar. Então, e talvez essa falta, esse espaço de uso, ele esteja limitado porque por falta do divino na nossa vida, né? Aquela partícula do divino, né, na nossa vida. Talvez seja isso que explica um pouco aquela teoria de design inteligente, né? Que é justamente a existência de uma inteligência criativa superior, né? Se a gente olha, então, se a gente abre, ou se abrimos os nossos olhos para o fato de que o reino de Deus ele está em nós, né? Talvez a gente possa começar a, de fato, viver o que a gente lê na Bíblia, né? Que transportar montanhas, conquistar a morte, né? Abrir o mar, nos teletransportar, nos transportar para outros lugares, né? Como aconteceu com Paulo, ou ainda visitarmos, como o apóstolo Paulo mesmo, o terceiro céu. Em 2 Coríntios 12, 2-4, diz o seguinte: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Os limites nós nos impomos, né? O único limite existente é, de fato, os princípios do reino. Mas, fora isso, não existem limites. Os limites somos nós que nos impomos. E, finalmente, a sexta maneira prática, ou não a maneira prática, a sexta maneira prática, sim, de se mostrar de que estamos conectados com o reino de Deus, é reconhecendo que o tempo é hoje e dando o primeiro passo. Em Salmos 118, 24, diz: esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse verso é muito importante porque ele tem duas coisas que são extremamente importantes, duas perspectivas. A primeira é o seguinte: este é o dia que o Senhor deu, ou seja, esse é o momento, né? Esse é o momento, o agora, esse instante. A segunda coisa é uma dica, né? Que se você nesse momento não está feliz, não está alegre, não está contente, talvez você não esteja realizando o que deseja e cumprindo o seu propósito. Essa é uma boa dica, né? Você tem que entender que o momento é o agora e, ao mesmo tempo, você tem que estar feliz naquele momento. Se você não está feliz, talvez é porque você não esteja cumprindo ou não esteja realizando o seu propósito, né? Muitas vezes as pessoas se sujeitam a prisões que são uma prisão de ouro, né? São prisões de ouro em razão de um prêmio. O prêmio pode ser um salário elevado, pode ser um cargo, pode ser uma sociedade, qualquer coisa assim. Pois pensam que o prêmio é que é o importante. Não é o prêmio que é o importante, né? De fato, o caminho é o importante. É o caminho que torna a gente, que traz alegria, né? E que traz o sentimento de realização, né? E o momento que nós vivemos agora, o agora, é o único momento que a gente tem à disposição. O futuro é uma abstração, o amanhã é uma abstração, e o amanhã, quando chegar, vai ser o hoje de novo, o seu presente, né? Então, é extremamente importante entender que o hoje, você constrói o amanhã, é no hoje, nesse momento e nesse instante. Então, reconheça isso, o tempo é hoje, dando o primeiro passo, né? E o objetivo, né, de falar principalmente dessas maneiras, né, de que como significa de maneira prática estar conectado com Deus, que é crer como uma criança, né, ter consciência do nosso propósito e missão e papel nessa terra, gerar o novo, conquistar e não ficar esperando, e reconhecer que o único limite existente é aquele que você se impõe, é aquele que é o tamanho de Deus e a presença de Deus na sua vida, né? E, finalmente, reconhecendo que o tempo é hoje, que são maneiras de estarmos conectados com Deus, ou manifestações da nossa conexão com Deus,
o objetivo de ter falado sobre isso hoje é que de fato de incomodar você, né? De trazer um incômodo. Por que esse incômodo é importante? Porque existem famílias, existe uma sociedade, existe um país que clama por pessoas plenas, bem resolvidas, que possam exercer uma influência ao ponto de tornar essas vidas libertas, né? Libertar do quê? Da mesmice, da mediocridade, de uma vida ausente da verdade. Pessoas que conheçam o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, o Deus de Elias, o seu Deus, o Deus dele, né? E que sabem que esse Deus é grande, todo-poderoso, né? E sabem que, por terem tido experiência própria, esse Deus é provedor, Ele é curador, Ele é santificador, Ele é pacificador, Ele é pastor, Ele é justo e Ele é sempre presente, né? É por isso que você tem que se sentir incomodado. A gente vive muito nosso mundinho, olhando para nós mesmos, em si mesmados, e não olhamos para o próximo, não olhamos para o que está lá fora. Nós somos chamados para fora, não para dentro. A nossa vida não pode ser simplesmente focada em si mesmo, né? Nós somos chamados para fora, para realizarmos, para podermos expandir o reino de Deus, para tornar o nosso exterior, o nosso entorno melhor do que se a gente ali não estivesse, né? Então, nessa manhã, vamos juntos agora clamar para que o Espírito de Deus vivifique o nosso espírito e a gente possa ter talvez a nossa chama esteja apagada, talvez o amor pela causa tenha sido perdido ou tenha esfriado, né? Talvez a gente não esteja tão alegre com a vida. Vamos orar agora para que isso seja mudado, né? Para que a gente possa retornar esse amor, essa vontade, esse fogo, né? De estarmos conectados com Deus. Então vamos orar agora. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa nos lembrarmos de quão importante é estarmos conectados com o Senhor. O Senhor é um Deus de relacionamentos e nós somos um ser gregário. Então nós temos tudo para estar conectados. E que o Senhor possa fazer com que não nos esqueçamos dessa máxima, que é o Senhor em nós, que produz glória, que produz coisas, que faz com que tornem realidade coisas que nós não imaginamos que seriam possíveis. Porque de fato não seriam. É porque a nossa conexão, o Senhor conosco, é que produz coisas inusitadas, que produz o novo, que produz o louco. E nós te pedimos agora que o Senhor possa vivificar o nosso espírito para que a gente possa se aproximar do Senhor e possa viver o novo. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou chamar agora o pastor Silvério, que vai dar a palavra final. Vamos dar aqui a bênção apostólica junto. Amém. Aqui para vocês, que palavra maravilhosa aí. Amém. Se eu fosse colocar um livro da Bíblia que parece com o pastor Rubens, eu colocaria Provérbios. Né? Então, assim, a nossa igreja ela é uma igreja que anda em cima da palavra de Deus, que crê na palavra de Deus. Você é muito bem-vindo. Aqui a gente acredita muito no amor, na sinceridade. Temos nossos defeitos, mas temos também qualidades. Graças a Deus por isso. Então, que o Senhor te abençoe aí na sua casa. Você tem um bom almoço agora. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a nossa igreja, sobre toda São Paulo, sobre o Brasil e sobre todos os cristãos do mundo e sobre Israel, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos terminados. Deus te abençoe até domingo que vem. Tchau. Chama alguém para assistir com você domingo que vem, tá bom?